Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de discutir a expansão virial, que é uma forma de retratar a equação de estado de um gás, levando em conta que ele não é um gás ideal, ou seja, as partículas interagem entre si através de uma energia potencial, ok? Então, para isso, nós vamos começar analisando um gás com um número de partículas fixo n, ok? E montando a função de partição dele, utilizando o ensemble canônico. Porém, no futuro, logo após, vamos expandir esse conceito utilizando o ensemble grande canônico, que é mais fácil de demonstrar a expansão de virial, ok? Então, para isso, vamos começar escrevendo a função de partição z de n, que ela vale 1 sobre h, constante de Planck, elevado a 3n, divididos por n fatorial, onde esse n fatorial aqui é para levar em conta que trocar a posição de uma partícula com a outra no espaço de fase não altera a configuração, certo? Então a gente está tirando estados repetidos. Vezes a integral em todo o espaço de fase, nas posições e momento, onde dq3 aqui está representando a multiplicação de dq1 da partícula 1, ou seja, dq1 significa dx, dy, dz da partícula 1, vezes dq, dx, dy da partícula 2, até dx, dy, dz da partícula enésima, da enésima partícula, vezes dp ao cubo, que é a mesma coisa, só que para os momentos, ok? Vezes a exponencial de e na menos beta, a energia dessa configuração que está sendo levada em conta. Onde beta, como a gente já sabe, é 1 sobre kT, onde k é a constante de Planck e t é a temperatura. Lembrando que a nossa energia é a energia potencial mais a soma das energias cinéticas, certo? Vamos levar em conta aqui que a energia potencial ela é devido à distância de uma partícula para outra, certo? Então a gente pode somar para todos os pares com i diferente de j, o ij, certo? E aqui i tem que ser maior que j, né? Para não fazer com soma repetida. Ok? Então essa é a energia potencial. E aqui é a soma das energias cinéticas por todas as partículas. Perfeito? Como a energia cinética só depende dos momentos e a energia potencial só depende da posição relativa de uma partícula para outra, a gente pode separar esses dois termos em duas integrais, certo? Uma só para as posições e uma só para os momentos. Com isso, como aqui nós temos um somatório de energias cinéticas, nesse termo aqui, certo? A gente pode fazer essa exponencial virar um multiplicatório, certo? Um produtório. E passar para fora de cada uma das integrais, porque agora cada exponencial vai ter somente o termo de uma das partículas. Então a gente pode simplesmente fazer uma multiplicação de n integrais, integrando nos momentos de uma única partícula. Perceba que aqui era a multiplicação de todos os momentos, aqui passou só para um único momento, porque aqui eram n integrais, certo? 3 n integrais, para ser mais exato, porque cada momento são 3 coordenadas, certo? Mas tudo bem. Porém, como não existe diferença entre analisar uma partícula ou outra, isso aqui nada mais é que, devido à simetria, essa integral é elevada a 3n, porque não existe uma diferença de uma integral para outra, certo? Ok. Isso aqui vezes essa integral no espaço nas posições. É a função de partição. Lembrando que esse termo aqui dá essa integral vai dar isso aqui. Eu já resolvi isso em outro vídeo. Quando eu deduzi a equação, a função de estado para o gás ideal, a gente chegou nessa equação aqui para a função de partição. Ok? Eu posso
passar o 3 meios para dentro aqui, certo? E deixar o n, porque o n elevado, todo esse termo aqui, e passar o h aqui também para cá, porque isso aqui é igual a 1 sobre n fatorial vezes esse termo aqui, 2π n beta elevado a 3 meios elevado a n, né? Entendeu? Vezes h ao cubo também elevado a n. Então eu consigo chegar nesse termo aqui, certo? Nesse termo. E eu vou chamar tudo que está aqui dentro de inverso de 1 sobre v aqui, ok? Só para facilitar, eu não precisa ficar recarregando esse monte de constante. Então, fazendo isso, a nossa função de partição com n partículas ficou 1 sobre n fatorial, v aqui elevado a n, vezes a integral nas posições e nos beta U, onde U é a soma das energias potenciais. E eu vou chamar essa integral de Zn, ok? De Zn. Zn. Para diferenciar desse outro termo aqui, tá? São coisas diferentes. Coisas diferentes. A função de partição com n partículas, nesse caso aqui, vale 1 sobre n fatorial, v aqui elevado a n, vezes esse z de n, tá? Que é essa integral. Beleza, então a gente descobriu qual que é a função de partição para n partículas. Agora vamos para o ensino grande canônico, ok? No ensino grande canônico, a gente permite, em cada um dos ensembles que a gente monta, a gente permite que haja troca de partículas, certo? Onde a função de partição para esse ensemble é o somatório de n igual a zero até infinito de lambda n, onde lambda é e exponencial de beta mi, onde beta é 1 sobre kt e mi é o potencial químico do sistema, ok? Vezes a função de partição para n partículas, ok? Ou seja, é a mesma coisa de antes, só que agora eu estou somando a contribuição da função de partição com um número zero de partículas, com um número 1 de partículas, porque o sistema pode variar a quantidade de partículas que está contido nele. E a gente também lembra que o grande potencial é dado como menos PV, e também pode ser dado como menos 1 sobre beta ln dessa função de partição aqui, da grande função de partição. Ok. Daqui é igual dessa equação, a gente percebe que P é igual a 1 sobre V beta ln da grande função de partição, ok? Ou seja, PV é igual a KT ln da grande função de partição. Ó, é parecido com com a equação do gás ideal, né? Se fosse um gás ideal, isso aqui teria que dar N, né? Vamos continuar. E perceba que isso aqui dá um polinômio lambda, certo? Porque P é uma função da grande função de partição e a grande função de partição é um polinômio lambda, ok? Se eu fazer aqui uma expansão, eu consigo escrever P como um polinômio lambda também, ok? E também o diferencial do grande potencial é por essa equação. Menos PdV, menos SdT, menos NdMi. Portanto, o número de partículas é a derivada do grande potencial, derivada parcial, com relação ao potencial químico, sinal negativo. Vem daqui, ó. Certo? Sinal negativo. Tá aqui, ó. Certo? Mantendo a temperatura e o volume fixos, né? Se eu manter a temperatura e o volume fixo, esses termos morrem e fica a equação que eu estou falando. Perfeito. E perceba que isso aqui também é um polinômio lambda, porque o grande potencial é um polinômio lambda, porque ele é menos PV. Ou seja, se eu inverter essa relação aqui e escrever, na verdade, n
é escrever lambda como um polinômio em n, invertendo a relação, certo? Porque eu tenho aqui, daqui eu vou tirar aqui n é uma função de lambda. Mas se eu inverter a relação e escrever lambda com uma outra função de n, ok? E jogar esse termo nessa equação, eu consigo escrever a minha pressão com uma função no número de partículas, certo? Então, esse é o nosso objetivo. Ok? Então, tá aqui o que a gente tem. O grande potencial, a grande função de partição, né? Ok. Substituo Z, a função de partição com N partículas, né? A gente lembra que isso aqui vale esse cara aqui, certo? Fazendo esses dois termos são elevado a nzinho, então eu posso juntar eles. Eu vou chamar, para não precisar ficar carregando essas grandezas, eu vou chamar essa razão de Zzinho. Portanto, a grande função de partição é dada por essa equação aqui, um somatório de o a zero até infinito de zzinho elevado a n vezes z de n, que é aquela integral nas posições, né? Divididos por n fatorial. Vamos resolver para n igual a zero. Para n igual a zero, ou seja, para um sistema sem partículas, fica estranho resolver essa integral aqui, certo? Porque essa integral aqui era definida como dq3 de e na menos beta U, ok? Fica estranho. Mas eu posso passar isso aqui por limite pro discreto, fazer que é um somatório, ok? Então, é um somatório de e na menos beta U, para todas as potenciais possíveis, ok? Para n igual a zero, certo? Porém, para um sistema com zero partículas, o potencial é zero. Então, e elevado a zero é 1. Então, isso aqui dá. E a única possibilidade de configuração é essa, certo? Então, o somatório, na verdade, é um único termo, que é e na zero. Porque é a única configuração possível. Isso dá 1. Ok? Então, esse termo aqui dá 1. Z elevado a zero é 1. E zero fatorial é 1. Então, aqui aparece um termo 1. Mais o restante do somatório. Agora começando em 1, porque o termo em 0 eu já passei para fora do somatório. Por que eu fiz isso? Porque a gente lembra que o grande potencial é menos 1 sobre beta ln da grande função de partição. Então, substituindo, eu percebo que o meu logaritmo tem essa cara, onde eu posso fazer uma expansão de Taylor, onde ln de 1 mais x é essa expansão aqui. Essa expansão vale desde que, utilizando a regra da razão, né, que nos diz que, dado uma série f de n, com n começando de 0 até infinito, essa soma aqui, ela converge desde que a função aplicada em n mais 1 divididos por f de n, no limite que n vai para infinito, isso aqui seja menor que 1. Ok? Então, aplicando essa propriedade, nesse termo aqui, a gente observa que é módulo, tá? A gente observa que a relação vai nos dar essa relação aqui, certo? Com n tendendo a infinito. Isso aqui nada mais nos diz que o módulo de x tem que ser menor que 1. Ou seja, para eu poder fazer essa expansão, esse somatório aqui
tem que ser menor que 1. Ok? Mais pra frente a gente vai voltar nisso. Ok? Mais pra frente a gente volta nisso. Por enquanto, vamos assumir que sempre converge. Tá? Então, isso aqui tem que ser menor que 1. Ok. Então, fazendo aqui a expansão, vai aparecer mais um somatório, porque aqui já era um somatório, mas a gente vai expandir uma série, então vai ficar uma série de uma série. Ok? 2 somatórios. Perceberam isso? Aqui está. Deixa eu ver o que eu fiz aqui para cá. Menos 1 sobre beta, somatório. Não mudei nada, né? Porque eu reescrevi. Bom, então ficou isso aqui. Ok. Aqui é o mesmo termo também, né? Nossa, eu escrevi 3 vezes a mesma coisa. Ok. Lembrando que então, a gente obteve essa relação aqui. Então agora a gente pode abrir isso aqui com um polinômio em Z, ok? Lembrando que Z é proporcional a lambda, então, como eu falei, a gente vai fazer um polinômio em lambda, ok? Então vamos montar aqui os termos. Aqui tem que ser na mão mesmo. Tem muito o que fazer. Então o polinômio com Z igual a 0. Não tem, né? Porque o n começa em 1. Então não tem polinômio Z igual a 0. Z elevado a 0. Tá? Mas o polinômio Z elevado a 1, com Z elevado a 1, tem. Porque quando n igual a 1 e n igual a 1, aparece um termo Z elevado a 1. Né? Então você substitui n igual a 1 e n igual a 1 aqui dentro e você vai obter Z vezes Z1. Agora polinômio em Z ao quadrado. Ora, a gente pode fazer n quando n igual a 1, quando n igual a 1, n tem que ser igual a 2, certo? Então, substituindo n igual a 1 e n igual a 2, a gente obtém esse termo aqui, z elevado ao quadrado, z2 sobre 2. Mas também, para z quadrado, a gente pode obter outra relação. Qual que é a outra relação? Quando n igual a 2 e n igual a 1. Porque quando n igual a 2, vai aparecer uma multiplicação dessas duas somatórias, né? Essa é uma multiplicação de somatórios. E cada um desses termos vai ter um z. Então, o produto dos dois primeiros termos de cada somatório vai dar um z quadrado, entendeu? Então, substituindo n igual a 2 e n igual a 1, a gente obtém a relação menos meio z quadrado vezes z1 ao quadrado. E continuando, para z ao cubo, nós podemos fazer n igual a 1 e n igual a 3, certo? E a gente obtém esse termo. A gente também pode fazer para n igual a 2, a gente pode ter n igual a 1 e n2 igual a 2. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, desse somatório aqui, a gente faz o primeiro termo desse somatório vezes o segundo termo. Okay? Um termo em z mais um termo em z quadrado. Vai aparecer um termo em z ao cubo. E pela simetria, eu também posso pegar esse termo aqui, z quadrado, desse cara, e multiplicar pelo primeiro termo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, n igual a 1 igual a 1, n2 igual a 2, ou n1 igual a 2, n2 igual a 1. Como tem essa simetria, eu multiplico por 2 vezes um desses termos aqui. Então, substituindo, a gente obtém menos z ao cubo, z1, z2 sobre 2 fatorial. E assim por diante, você poderia continuar. Também tem o termo n igual a 3 e n igual a 1. Isso aqui é mais... Quando n igual a 3 é o produto de 3 somatórios. Então, o produto de cada um dos primeiros termos é um z ao cubo. E assim por diante. Daí você pega o z à quarta, z à quinta, é um negócio de uma abração. O que importa pra gente é que vai obter mais ou menos essa relação aqui. Ok? Eu somei cada um dos termos e eu ajustei aqui para ficar mais bonitinho. Certo? Esse termo aqui fica isso aqui. Esse termo aqui eu posso escrever dessa forma aqui. Ok? Z3 menos 3 Z1 Z2 mais 2 Z1 ao cubo, dividido por 3 fatorial, assim por diante.
Então eu posso escrever o grande potencial como menos 1 sobre beta vezes o somatório de j igual a 1 até infinito de AJ ZJ. Onde AJ, onde os coeficientes A são aqueles termos que eu coloquei aqui. A1 é Z1, A2, A3, tá? E assim por diante. Você vai montando. E lembrando que a pressão é menos o grande potencial dividido pelo volume, é só dividir essa relação pelo volume. Então a gente conseguiu achar a pressão em termos de Z. Ok? Então, peraí que eu já volto. Beleza, voltei só para pegar o outro documento. Então a gente conseguiu montar a pressão em termos de Z. Agora vamos pegar o número de partículas. Lembrando que o número de partículas é essa função, menos a derivada parcial do grande potencial em relação ao potencial químico, mantendo a temperatura e o volume fixo. Usando a regra da cadeia, a gente faz aí como o potencial químico é E na menos beta mi, quer dizer, lambda é igual a E na menos beta mi, certo? E Z é igual a lambda dividido por VQ, a gente usa a regra da cadeia. Ou seja, Z é uma função de lambda e lambda é uma função do potencial químico. Então eu posso fazer a regra da cadeia. Então derivo em relação a Z vezes dz derivada com relação a lambda vezes d lambda de mi. Ok? Então derivando Z com relação a lambda. Ah, estava aqui já escrito, não precisa ter escrito, né? Ah, e aqui é mais, tá? Isso mesmo. Derivando Z com relação a lambda dá 1 sobre VQ. E derivando lambda com relação a mi dá beta e beta mi é igual a beta lambda. Então substituindo, a gente obtém tá, também tem que derivar esse cara com relação a Z, né? Então, se o grande potencial é isso aqui, derivando em relação a Z, cai um J e fica J no menos 1. Ok? Então, é isso aqui. Então, substitui esses três termos. E a gente fica com... Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa. Então, fica aqui, ó. Beta lambda divididos por VQ vezes esse somatório, onde lambda VQ é Z. Então, por isso que aqui ficou um beta Z. Beta corta com beta, esse Z multiplica com esse Z na J menos 1 e fica Z na J. Então, esse aqui é o número de partículas. Perfeito. Então, aqui estão as duas relações. Pressão e número de partículas como função de Z, onde Z é uma função de lambda. Para ficar mais fácil, eu vou definir, para facilitar aqui um pouco, ficar mais bonito as equações, eu vou definir AJ sobre V como BJ. Então eu passo esse V aqui para dentro. Esse cara aqui é BJ. Ok? Só que como eu estou mudando para o BJ, eu sei que AJ é BJ vezes V. E eu posso passar esse V dividindo aqui. Então N sobre V, e aqui fica BJ daí, certo? Onde N sobre V é a densidade de partículas, tá bom? Então eu tenho agora uma função, uma equação para pressão e uma equação para densidade de partículas. Ok? Dois somatórios. Então, o que eu quero fazer? Eu quero inverter a relação. E eu quero fazer, dada a minha densidade, lembra que eu queria inverter a relação. Então, aqui está a minha densidade. Então, B1Z mais 2B2 ao quadrado, mais 3B3 ao cubo. Eu só abrir esses termos aqui.
e eu quero escrever eles invertendo. Eu quero escrever Z como um polinômio de P, da densidade de partículas. Então eu quero escrever CO mais C1, blá 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 blá, ok? Mais C2 ao quadrado, mais C3 ao cubo, e assim por diante. Então o que eu faço? Eu substituo. Okay? Coloco esse cara aqui dentro, esse cara aqui dentro, e assim por diante. Novamente nós temos um trabalho braçal, porque fica isso aqui. Então agora eu preciso determinar quanto que vale cada um desses coeficientes C, para de fato conseguir escrever o meu Z como um polinômio em P, ok? Então a gente junta os termos com mesma ordem, ou seja, termo de ordem zero. Quais são os termos de ordem zero? É B1 CO, certo? Esse cara vezes esse. Qual outro termo tem? Esse cara aqui é um produto desses dois termos, né? Desses dois somatórios infinitos. Então vai ter aqui um CO ao quadrado vezes 2B2 e assim por diante. Não vou escrever tudo, porque comparando ambos os lados da equação, eu percebo que nesse lado aqui não tem nenhum termo de ordem zero. Então, obrigatoriamente, esse termo aqui tem que ser zero, ok? Então, CO é igual a zero, obrigatoriamente. Então, eu vou já excluir ele daqui para não me atrapalhar. Okay? E assim por diante. Agora eu junto os termos lineares em P, ou seja, B1 C1P. Qual outro termo linear em P tem? Mais nenhum, porque esse termo aqui vai multiplicar no mínimo com outro P, porque é ao quadrado, já vai ficar P ao quadrado. Então esse é o único termo linear em P, B1C1. E eu comparo com o outro lado. No outro lado, o termo linear tem um 1 multiplicando. Então B1C1 é igual a 1. Ou seja, C1 tem que ser o inverso de B1. Mesma coisa para P ao quadrado. Quais são os termos com P ao quadrado? Nós temos B1C2, desse termo aqui, mais C1 ao quadrado, porque esse cara aqui vai multiplicar com um outro termo igual a esse, né? Porque aqui é elevado ao quadrado. Então vai ficar 2B2 C1 ao quadrado. Mais algum termo? Não, porque aqui no termo ao cubo, o termo mínimo que vai aparecer é um P ao cubo, porque vai ter um P vezes um P vezes um P. Então, esse é o termo mínimo. Então, só vão ter dois termos. E comparando ao outro lado, a gente percebe que P ao quadrado não existe. Então, é como se o P ao quadrado estivesse sendo multiplicado por um zero aqui no outro lado. Então, todo esse termo aqui tem que ser igual a zero. Então, a gente iguala tudo igual a zero. E descobre que C2 é igual a menos 2B2 dividido por B1 ao cubo. Onde eu substitui aqui, ó, esse 1 aqui, tá? Beleza. E para P ao cubo a mesma coisa. O último que eu vou fazer. Eu teria que continuar. É um processo chato. Então, B1C3P ao cubo. Desse termo aqui, quais são os termos que podem ter P ao cubo? Esses termos cruzados, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai dar 2B2, C1, C2, P ao cubo vezes 2, porque são dois termos. Tem esse vezes esse, vezes 2 vezes esse. Por isso que aparece um 4 aqui. Mais algum termo em P ao cubo pode surgir daqui? Não, esse é o único termo. E daqui, olha, eu posso fazer esse vezes esse vezes esse. Ok? É o único termo. Então vai ficar um C1 ao cubo, 3B3. E novamente, esse cara tem que ser igual a zero. Então aqui está a nossa relação. A gente obtém C3, isolando C3 daqui, a gente obtém isso aqui. E substituindo C2 e C1 na relação aqui, a gente obtém que C3 é igual a 8B2 ao quadrado por B1 ao quarto, menos 3B3 divididos por B1 ao cubo. E assim por diante, para pegar o C4, C5, ok? Enfim. Vamos para facilitar e ficar mais bonito, vamos analisar B1. Ora, o que era B1? B1 era igual a A1 sobre o volume, lembra? E A1 era igual a Z1. Okay? Então, o que é Z1? É dq ao cubo
dividido por n menos beta U1 dividido pelo volume. O que isso significa? Que é a integral no volume, é a integral nas coordenadas de posição quando só tem uma partícula. Lembram disso? Lá do comecinho do vídeo. Quando só tem uma partícula. Existe energia potencial com uma partícula isolada nesse caso? Não, porque a gente definiu que a energia potencial é a soma das energias que cada partícula causa uma na outra, certo? Só depende da distância entre elas. Como só tem uma partícula, não tem energia potencial. Então esse termo aqui é zero, é zero, elevado a zero é 1. Então fica d aqui ao cubo dividido pelo volume. Isso aqui dá 1 sobre o volume, vezes a integral das coordenadas em todo o espaço possível. E isso aqui dá o volume. Então é volume sobre volume, que dá 1. Então B1 é igual a 1. Ok? Se B1 é igual a 1, facilita um pouco nossas constantes, porque C1 também tem que ser igual a 1, que é 1 sobre B1 é 1 sobre V1. C2 agora tem que ser menos 2B2. C3 tem que ser igual a 8B2² menos 3B3. Os outros B's não são tão triviais sem calculados, tá? A gente precisa do potencial. Mas tanto o Z0 e Z1 não precisa, porque Z0 só existe uma configuração possível, que já que não tem nenhuma partícula, dá 1. E Z1, como não tem energia potencial, o termo da integral nas coordenadas dá o próprio volume. Volume sobre volume, 1. Então, finalmente, conseguimos escrever Z como um polinômio de densidade de partículas. Então, o que a gente pode fazer é substituir na equação da pressão, que era o nosso objetivo que eu defini no começo do vídeo, certo? Para achar a pressão como função do número de partículas. Então, substituo. Ok? Substituo aqui. Novamente, vamos ter que juntar termos de mesma ordem, porque aqui vai ter um Z, vai ser um somatório em Z's, tipo, vai ter um termo em Z, mais um termo em Z quadrado, mais um termo em Z ao cubo, ok? Só que Z é um polinômio, eu quero juntar os polinômios de mesma ordem, juntar os termos de mesma ordem. Então, novamente, vamos ter que juntar. Terceira vez, é um trabalho meio chato, mas necessário. Então vamos lá. Termo de ordem zero só aparece quando J é igual a 1. Termo de ordem 1, quer dizer, né? Só aparece quando J é igual a 1. Então dá B1 vezes Z1. Daí a gente pega o termo P aqui. Então fica B1P. Agora termo em P quadrado. Só aparece quando aparece duas vezes, né? Quando Z é igual a 1, aparece esse cara aqui. Quando Z é igual a 2, é esse cara vezes esse cara. Certo? Então vai dar esse cara vezes esse cara é 1, vezes B2, certo? Legal? Menos 2B2, B1, porque esse termo aqui aparece quando J é igual a 1. E assim por diante. Fazer esse último aqui para vocês verem como faz. Já fiz um monte nesse vídeo, né? Mas vamos continuar. Para P igual a 3, para P elevado ao cubo, né? Então, quando que aparece? Aparece quando J igual a 1, aparece esse vezes esse. Quando J igual a 1. Peraí. Eu quero P ao cubo, né? Então aparece quando J igual a 1. Ah, aparece esse termo aqui, ó. Tá certo? Para J igual a 1, aparece só esse termo aqui. Então aqui eu copiei ele, vezes B1. Quando J igual a 2, aparece esse termo multiplicado com esse e esse termo multiplicado com esse. Então vai ser duas vezes menos 2B2 vezes B2.
Então dá menos 4b2 ao quadrado, certo? Mais quando o j é igual a 3. Quando j é igual a 3, é esse vezes esse vezes esse. Que dá 1p ao cubo vezes b3. E daí você continua aqui para ordens superiores. P ao quarto, P quinto, blá 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 blá. Então, a gente pode... Lembrando que B1 é igual a 1, né? B1 é igual a 1. B1 é igual a 1. A gente pode... Então, como B1 é igual a 1, esse termo aqui dá 1P. B1 igual a 1 dá menos 2. B2 menos B2, que dá menos B2. Aqui... Ah, tá. Que eu juntei todos esses termos. A gente lembra que B3... Não, tá certo. Aqui é 8B2 quadrado. Aqui é B1, que é igual a 1, né? Então ele some. Então fica 8B2 quadrado menos 4B2 quadrado dá 4B2 quadrado. Menos 3B3 menos B3 dá menos 2B3. Então, tá aqui. E assim por diante. Se tivesse mais termos, faria a mesma coisa no resto. Aqui eu tiro um P em evidência, para ficar mais parecido com... Ficar com a cara de gás ideal, ok? Vocês já vão ver. Então coloco um P em evidência, aqui fica só P, aqui fica P elevado a 0, P elevado a 1, P elevado a quadrado. E a gente lembra que P é a densidade de partículas, N sobre V. Peraí que tá cortando umas partes aqui, já volto. Então, voltei, arrumei aqui. Então, finalmente, substituindo esse termo aqui, a gente obtém que a pressão é kT N sobre V vezes 1 mais um somatório de um coeficiente B I vezes N sobre V I. Ok? Onde BI é menos B2, B2 é 4B2 ao quadrado menos B3, e eu poderia continuar mostrando quanto que vale os próximos termos. Lembrando que BI é AI sobre V e AI eu defini anteriormente, que é uma função dos E's de N, né? Enfim, esses B's aqui são os coeficientes de virial, e eles são, dá para provar que eles são uma função dependem apenas da temperatura, ok? Eles dependem apenas da temperatura. Esses B2, os BIs e os AIs, certo? Portanto, os AIs. Além disso, perceba que para baixas densidades, certo? Essa equação aqui, para baixas densidades, ou seja, para N sobre V muito pequeno, esse termo aqui é irrelevante e fica só P igual a KT N sobre V, que é a equação dos gases ideais, que vale para gases com baixa densidade. Portanto, os gases as moléculas praticamente não interagem entre si. Lembra que o BI só surgiu porque a gente está assumindo agora que as partículas interagem entre si. Ok? Mas enfim, não era o objetivo aqui cortar o BI, porque o objetivo era demonstrar essa equação. Ok? Então, esse foi o vídeo. No próximo vídeo, a gente vai discutir sobre os coeficientes de virial. Okay? Nesse a gente demonstrou a expansão de virial. Nos próximos, a gente vai discutir esses coeficientes. Okay? A partir dessas equações aqui. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida deixe nos comentários.